Eu sou o Amílcar Correia e este é o P24. Israel quer anexar Gaza e conta com o silêncio internacional. And the minds of the children of Gaza. We are starving the children of Gaza because if we don't do something about it, we are complicit in what is happening before our very eyes. Israel aprovou um plano para conquistar Gaza e manter o controle militar do território. Aprovou igualmente uma nova estratégia de distribuição de ajuda humanitária que exclui a ONU e que será entregue a empresas privadas estrangeiras. O ministro das Finanças, Bezalel Smotrich, afirmou que Gaza será totalmente destruída, que os civis serão enviados para o sul do território e que de lá serão deportados em grande número para outros países. O ultranacionalista Itamar Ben-Gvir, por seu lado, defendeu a destruição total dos poucos armazéns de alimentos que existem na faixa de Gaza. Tudo isto no momento em que o enclave está a ser alvo de uma onda de pilhagens e de roubos na tentativa desesperada da população de obter alimentos. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, prevê que a intensificação da ofensiva e uma presença militar prolongada provoquem inúmeras mortes civis e mais destruição. E o presidente francês e o primeiro-ministro do Reino Unido apelam a que sejam retomadas negociações de um cessar-fogo sucessivamente adiado. Como diz no arranque deste episódio, Mike Ray, diretor executivo da Organização Mundial de Saúde, somos todos cúmplices do que está a acontecer se nada fizermos. Neste episódio, Tiago André Lopes, professor de Estudos Asiáticos e Diplomacia na Universidade de Lusíada do Porto, reflete sobre as consequências deste plano e afirma que a União Europeia está a perder a guerra da Ucrânia no Médio Oriente. Bem-vindos ao P24. O seu dia começa aqui. Tiago André Lopes, bem-vindo a este episódio para nos falar sobre Gaza e sobre a proposta de Israel. Os planos de paz do Qatar e do Egito foram substituídos por um plano israelita para reforçar o controle militar do território, portanto teremos mais guerra, menos paz. Até onde irá Benjamin Netanyahu com os seus planos sucessivos? Essa é uma excelente questão. O que nós estamos a ver aqui é claramente anexação. Portanto, já não há forma de mascarar isto. Aliás, é curioso que o próprio governo, no modo como apresenta isto, o governo de Israel, é numa lógica de anexação. Ou seja, eles dizem que é uma ocupação indeterminada, com o uso da força necessária, e, portanto, há um assumir de que isto não vai ser uma solução temporária. A ideia é, usando o paradoxo da segurança e dizendo que a segurança do Estado de Israel está em risco, o que de resto tem sido usado para tudo, para o Líbano, para o Iémen, para a Síria, vai-se uma vez mais fazer o que se tem feito, que é reduzir ainda mais o território considerado como território do hipotético Estado palestiniano, que infelizmente parece cada vez mais um projeto do que uma realidade a médio e longo prazo. E, portanto, é isso que nós estamos a ver, e é curioso nesta questão, quando o projeto foi apresentado, o silêncio da comunidade internacional, porque nós tivemos no início do ano Donald Trump com o seu plano da Riviera do Médio Oriente e o mundo todo reagiu rapidamente, nervosamente, com muito barulho nas redes e nas declarações públicas, e agora temos um plano que não é assim tão diferente, que até se calhar é mais violento, e nós não temos reações. Até ao momento o que nós temos é um consentimento tácito de que, ok, pronto, a realidade no terreno mudou e, portanto, vamos lá aceitar sem uma condenação ativa, e aí, obviamente, é preciso sublinharmos o silêncio e a passividade da União Europeia, porque eu acho que a União Europeia ainda não percebeu uma coisa, e esta é uma ideia que eu sei que é bastante complicada, mas que é cada vez mais clara. Nós estamos a perder a guerra da Ucrânia no Médio Oriente. De alguma forma, a Europa está a perder todas as guerras. Neste caso concreto do Médio Oriente, o primeiro-ministro britânico e o presidente francês apelaram para que as negociações de paz sejam retomadas e a China manifestou a sua preocupação quanto à expansão da operação militar. Mas não passamos disto. O que é que explica a complacência, quer árabe, quer ocidental, asiática, perante o que está a acontecer não só em Gaza, mas também na Cisjordânia? Creio que a complacência árabe pode mudar em breve, porque o que nós vimos esta semana passada
com Israel a acusar o Qatar de fazer um jogo duplo, não percebendo que o mediador não escolhe um dos lados, o mediador não pode favorecer A em detrimento de B, e era isso que claramente o governo de Netanyahu gostaria que acontecesse. E portanto, eu acho que isso pode levar aqui a um extremar da posição árabe, e ela já mudou uma parte. Nós não podemos esquecer que os árabes já disseram de viva voz a Donald Trump que não vão entrar para os acordos de Abraão se a Palestina não existir, e a própria Arábia Saudita disse isto em público de viva voz. Portanto, Mohammed bin Salman nisso tem sido bastante vocal, até mais do que estávamos habituados neste assunto em particular. Do lado dos europeus, obviamente, que ainda existe um grande complexo de culpa com relação às várias perseguições que fizemos aos judeus ao longo da história. Existe, obviamente, um grande complexo de culpa por causa da Segunda Guerra Mundial, mas isso também leva a um desfazamento entre a liderança política e a opinião pública, porque a liderança política está a tentar garantir que não acossa, que não perturba excessivamente as elites políticas de Israel, mas a opinião pública, envolvida as 8 décadas da Segunda Guerra Mundial, uma parte substancial da opinião pública já não entende porque é que há um Estado que pode não cumprir regras internacionais, violar direito humanitário, violar direito internacional, e mesmo assim não ser alvo de sanções de grande monta, não foi banido, não foi expulso, não foi excluído, de nada. E isso, por muito que tenha havido o 7 de outubro, e obviamente, e já toda a gente o disse dezenas de vezes, o 7 de outubro não é justificável por prisma nenhum, mas também não é justificável tudo o que levou até ao 7 de outubro, e o que se sucedeu, a resposta é ostensivamente desproporcional, e neste momento nós estamos a ver coisas que achávamos que pertenciam, por exemplo, ao genocídio do Ruanda, ou que pertenciam a décadas anteriores, a instrumentalização da fome, de forma propositada. Aquilo que, por exemplo, os mídias britânicos têm reportado de haver israelitas que pagam para ver bombas a cair sobre a Palestina. Tudo isso a acontecer, e uma Europa muito passiva, muito silenciosa, que leva depois à questão de se os direitos humanos são de facto para todos ou não, ou se os direitos humanos estão imputados a uma dimensão que é racista. Se for a tez mais branca, há direitos humanos; se não for, já não é uma condição obrigatória. Uma coisa é certa, ninguém pode dizer eu não sabia. Não, de todo. Essa é a parte mais cruel desta guerra, é que nós estamos todos a ver isto a acontecer, está massivamente documentada, e a inoperância de todo o sistema internacional, porque obviamente a União Europeia aqui é uma parte menor deste conflito. Mas há Estados específicos, a França, a Alemanha, o Reino Unido, que já podiam e deviam ter feito mais e que não estão a fazê-lo. Alguns Estados deram passos simbólicos, mas eu não sei se o simbólico chega. Portanto, nós estamos nessa fase, o simbólico pode não chegar aqui. E, portanto, eu acho que na fase em que estamos é esta fase em que há uma passividade enorme, que dá uma margem gigantesca a Israel, mas que é perigosa por causa dos efeitos morais que tem, quer nos outros contendores, quer em todo o sistema internacional. O caso mais flagrante é o caso do Tribunal Internacional de Justiça, que tem perdido a autoridade nos últimos conflitos e está a perdê-lo neste, depois de ter-se imiscuído no conflito no Sudão por causa de uma reserva feita pelos Emirados Árabes Unidos. Agora, esse mesmo tribunal tem demorado demasiado tempo a decidir sobre o caso levantado pela África do Sul contra Israel, e quando decidir, infelizmente, parece-me que o conflito já estará, grosso modo, resolvido da pior maneira. Ora, há 2 meses que não entra assistência humanitária em Gaza, que a população morre à fome, o que é indesmentível. O recurso a empresas estrangeiras e privadas para a distribuição alimentar não inclui a ONU, o que também quer dizer algo. Donald Trump estará na próxima semana no Médio Oriente. Este plano quer dizer que tem a cobertura de Trump, ou pode haver aqui alguma discrepância até à luz dos bombardeamentos e das últimas coisas que soubemos sobre os Houthis? Eu diria que se este plano não tivesse cobertura da Casa Branca, nós já o saberíamos. Donald Trump é sempre muito vocal das coisas que discorda, e, portanto, o seu silêncio tácito com relação a este plano é muito claro. E é curioso que um dos atores que se silenciou nos últimos meses foi o Irão. O início das conversações entre o Irão e os Estados Unidos levou a que o Irão, como que se tivesse desligado desta questão palestiniana, à qual estava intimamente ligado desde o começo do conflito. E nós soubemos há 2 semanas atrás que Donald Trump terá dito em público que não seria contra o programa nuclear do Irão se ele fosse apenas para fins civis. Ora, há aqui claramente uma concessão de parte a parte. Portanto, estas negociações para a normalização das relações Washington-Teherão já terão produzido isso. Por um lado, Washington está disponível para permitir o programa nuclear; por outro, o Irão acaba por
despolitizar-se desta questão, mas o problema é que os palestinianos continuam sem ajuda política e sem ajuda alimentar, e portanto, e aí lá está, continuamos a assistir à instrumentalização da fome como um trunfo de guerra, como um artifício da guerra, algo que no século XXI já não deveria acontecer, já não deveria ser aceitável. Dito isto, e para acabar, Benjamin Netanyahu vai arrastar a guerra enquanto se mantiver no governo, sacrificando os reféns e ignorando até os protestos no seu próprio país que têm vindo a subir de tom? Acima de tudo, ele vai arrastar a guerra para se manter no governo, não é enquanto estiver no governo, é para se manter nele. Porque sem a guerra, a pressão popular contra Netanyahu, nós sabemos que vai escalar outra vez e vai obrigá-lo a enfrentar eventualmente eleições antecipadas. Portanto, enquanto a guerra durar, ele sabe que o seu lugar no governo não é posto em causa, apesar de que o custo que isto poderá vir a ter para o Likud a médio e longo prazo, nós não temos ainda forma de calcular esse custo. Portanto, politicamente é uma estratégia muito até egoísta, porque para ele se manter no poder de forma indeterminada pode vir a sacrificar as próximas eleições para o governo, para o Likud. Mas parece-me que sim, que há essa instrumentalização. Resta saber aqui uma coisa ainda. Será que Donald Trump, na sua viagem ao Médio Oriente, que vai acontecer agora entre 13 e 16 de maio, vai pressionar para um regressar à mesa negocial efetiva na questão palestiniana? É que já não há muito para discutir na questão palestiniana porque já não há território para os palestinianos. E, portanto, essa é uma dimensão. E a outra dimensão é perceber-se do ponto de vista simbólico se os europeus vão começar de facto a ter coisas mais robustas, como por exemplo a França, que disse estar disponível para reconhecer a Palestina já em junho, ou como é que vão reagir, por exemplo, os europeus quando Israel subir a palco em Basileia, na Eurovisão, sabendo nós que já há protestos neste momento planeados para as ruas de Basileia. E sabendo também que os projetos de pessoas como Smotrich ou como Ben-Gvir passam pela concentração da população e pela sua deportação para outros países. Tiago André Lopes, obrigado por ter vindo a este episódio do P24. Obrigado. Termino com uma notícia. Os 10 mais ricos são responsáveis por 2/3 do aquecimento global desde 1990. As pessoas mais ricas do planeta têm uma pegada de carbono mais substancial e contribuem de forma desproporcional para fenómenos extremos como são as secas e as vagas de calor. Para ler em público.pt/azul. Obrigado por ouvir o P24. Voltamos amanhã. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.